Dificilmente eu falo sobre isso aqui, que é sobre a questão moral. Eu dificilmente entro nessa questão moral, porque eu sei o quanto essa questão moral judia das pessoas, tá? O pecado tem que ser levado muito a sério, muito a sério. O pecado tem que ser levado com ah, ah, nossa total energia. Nós temos que evitar isso de qualquer jeito. Temos que fazer o possível e o impossível. Temos que ser valentes. Temos que ser. Existem palavras mais agressivas para isso, mas vocês já entenderam. Tá bom? Não tem negociar com o pecado, não tem afrouxar lei, não tem. Pecado é pecado. Ponto. E a gente sabe qual é a consequência do pecado, Jesus já disse. Mas eu tenho cuidado para falar desse assunto, por quê? Porque as pessoas que estão sem paz normalmente amplificam a culpa e minimizam, reduzem a misericórdia que Deus tem. Então fica uma coisa desequilibrada. Então eu não gosto muito de falar sobre esse assunto para a minha audiência. Isso eu deixo para os padres fazerem, para os catequistas, para as pessoas que falam sobre o lado moral. Aqui eu falo sobre o lado emocional e espiritual, que é diferente do lado moral. Mas esse assunto que eu vou falar para vocês agora, ele toca o lado moral, que é quando você se cuida, você fica mais forte contra o pecado. Vou explicar. Você fica mais forte contra o pecado. Presta atenção. Quando a gente reza o ato de contrição, o que a gente fala? Perdoe, Senhor, os nossos pecados, o pecado que eu fiz, né? Pela sua infinita bondade, me comprometo com a ajuda da vossa graça, não pecar novamente e nem me colocar em ocasiões de pecado, não é isso? A gente sabe que se colocar em ocasiões de pecado é pecado também. Então veja, se você tem problema com álcool, com alcoolismo, e está tentando se livrar desse vício, quando você entra num bar com seus amigos, você está se colocando em posição, em condição, em ocasião de pecar, certo? Se você é viciado em jogo, por exemplo, em jogo, se você vai numa casa aí que tem jogos de azar, logo você está se colocando em ocasião de pecado. Se você é adúltero ou adúltera e vai em lugares onde a promiscuidade é fácil, né? Você vai ser tentado a cair no pecado mais facilmente, você está se colocando em ocasião de pecado. Tudo isso que estou falando vocês já sabem. E qual é essa quinta coisa que eu estou trazendo aqui que é um pouco para você refletir de novidade? E sobre o nosso humor? E sobre as nossas emoções? Pensa um pouco. Quando você está nervoso, quando você está triste, quando você está frustrado, frustrada, quando interiormente você não está bem, qual é a chance de você se colocar nessa condição em ocasião de pecar? Ser agressivo além da conta com o filho, responder à esposa, o pai e a mãe, não tratar bem as pessoas, faltar com a caridade, não é? A gente sabe que o vício da pornografia e da masturbação tem a ver com o cansaço, por exemplo, com a tristeza, é uma fuga. O próprio álcool, né? O próprio álcool, a gente estava falando agora há pouco, álcool, a gente conhece pessoas que vão entrando numa tristeza, a vida deixa de ter propósito, elas não cuidam das emoções, aí se refugiam em vícios. O álcool, a droga, a vaidade, começa, né, com a vida fútil, com a vida sem sentido, começa a ter que explorar muito o lado da estética, né, que tem lá o seu valor, mas é um valor muito relativo, né, mas pode virar uma psicose, concordam ou não? A vaidade, a ira, você pode explodir, enfim. Você pode começar a comprar, você pode começar a gastar. Desequilibrado emocionalmente, você começa a remediar as emoções comprando alguma coisinha. Você pensa assim, já estou tão triste, eu vou me poupar
Por exemplo, vamos supor que aí na sua casa você fez uma conta e você tem que cortar a TV a cabo. Vou dar um exemplo, tá? Ou então você tem que reduzir o número de vezes que você vai tomar cerveja pelo mês. O que você calcula? Fala, não, eu tô tão mal, eu preciso de alguma coisa para me sentir bem. Tá vendo? Você fica dependente das emoções. Eu preciso de algo para me sentir bem. Pronto. Não acaba se colocando em ocasião de pecar. Você perde o controle. Então veja, quando nós protegemos o nosso interior, e gente, de novo, vou falar para vocês, esse autocuidado é para ser presente. Entendeu ou não? Eu cultivo a minha vida, eu cuido da minha vida, não para que o mundo se exploda e eu fique bem. Não, eu quero fazer diferença no mundo. Essa é a vocação do católico. Essa é a vocação daqueles que seguem Jesus. Você pode não seguir se você quiser. Mas se você decide seguir, essa é a sua vocação, de fazer diferença no mundo. De cuidar das pessoas, de fazer a diferença no processo de evangelização, de levar para as pessoas abrigo, levar para as pessoas alimento, levar para as pessoas roupas, levar para as pessoas brinquedos, ajudar nas escolas, ser voluntário, se engajar na sua paróquia. Mas isso é preciso que você esteja minimamente funcionando bem, minimamente com um certo cuidado. Tá bom? Entendeu ou não? Eu cultivo a minha vida, eu cuido da minha vida, não para que o mundo se exploda e eu fique bem. Não, eu quero fazer diferença no mundo. Essa é a vocação do católico. Essa é a vocação daqueles que seguem Jesus. Você pode não seguir se você quiser. Mas se você decide seguir, essa é a sua vocação, de fazer diferença no mundo. De cuidar das pessoas, de fazer a diferença no processo de evangelização, de levar para as pessoas abrigo, levar para as pessoas alimento, levar para as pessoas roupas, levar para as pessoas brinquedos, ajudar nas escolas, ser voluntário, se engajar na sua paróquia. Mas isso é preciso que você esteja minimamente funcionando bem, minimamente com um certo cuidado. Tá bom? Tá bom? Então, como eu falei, mais fortes contra o pecado. Você não se coloca em ocasião de pecado porque você cuida do seu humor. Você está bem. E aí você fica mais forte para cuidar do lado moral.